Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Previonco Brasil, a sua dose diária de prevenção. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, câncer de pele, e para isso trouxemos a dermatologista, a doutora Camila Calaur. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos bater um papo bem interessante. Obrigado, doutor. Acho que é um assunto extremamente interessante, que a gente vem, cada vez mais, a gente vem discutindo câncer e prevenção de câncer. E eu acho que um tema tão importante é o câncer de pele. Sem dúvida, né? Um país tropical, né? Uma série de questões enfim, é uma doença que nós vamos conversar bastante aqui, mas que nos preocupa muito, né? E eu acho que tem tudo a ver justamente com o tema de vocês, que é prevenção. Se a gente pensar, o câncer mais prevalente no Brasil é o câncer de pele, o não melanoma, né? Então, assim, para a gente começar a falar de câncer de pele, a gente tem que entender que a gente tem 3 tipos de câncer de pele. Então, a gente tem o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente. Normalmente, dentre toda a população dos cânceres que a gente tem, 33% mais ou menos é de câncer não melanoma, que seria o basocelular e o espinocelular, que depois a gente explica direitinho qual é ele. E aí a gente tem o câncer melanoma, que é aquele que eu acho que as pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento, porque é o famoso câncer de pele que realmente é mais grave, que pode levar a óbito. Então, acho que as pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento do melanoma, um pouquinho mais de medo do melanoma, mas esquecem do mais frequente, que é o basocelular e o espinocelular. Fantástico. E assim, o quão frequente ele é? Você tem mais ou menos um panorama dessa doença no Brasil? Assim, quantos casos ela Então, a gente tem o número do ano passado do INCA, né? Então, são 188 mil casos de câncer de pele, sendo que desses, 177 mil são dos não melanomas. E aí, só 8 mil são dos melanomas. Então, todo mundo tem medo dos 8 mil. Mas, realmente, o que é importante, o que a gente vê no nosso dia a dia de dermatologista são os outros 2. E por quê? Por que não é ninguém... A gente não leva a sério? Porque ele não mata. A gente é um câncer que não é câncer. Toda vez que a gente vai falar em estatística de câncer, a gente sempre coloca o câncer de mama é o mais frequente na mulher, tirando os câncer de pele. Uhum. O câncer de próstata é o mais frequente no homem, tirando os cânceres de pele. Justamente por conta disso. Mas por quê? Por que você falou 2 cânceres interessantes, que é o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular, tirando aquele mais agressivo, que é o melanoma, que a gente vai explicar depois também. Mas por que a gente fala assim? Eu acho que junta um pouquinho de falta de conhecimento, porque quando a gente vê políticas públicas, quando a gente vê marketing em cima, né? Inclusive, em dezembro, que é o dezembro laranja, da prevenção do câncer de pele, o que fica muito frisado para a população, que se fala muito, é o famoso ABCD. Né? Então, assim, a simetria da lesão, B de borda, se é uma borda bem desenhadinha ou se ela é meio espiculada, como se fosse uma estrela, a cor, se tem uma ou mais cores, e o D, o diâmetro, o tamanho dessa lesão. Nós, na dermatologia, a gente chama lesão, mas popularmente as pessoas falam, olha só, pinta e vê se tem o ABCD. E isso acaba tendo um olhar mais voltado para o melanoma. Porque o espinocelular e o basocelular, que são os mais frequentes, eles normalmente não vão entrar dentro dessas características. O basocelular, na sua grande maioria, ele vai ser uma lesão, uma bolinha, mais ou menos cor da pele ou parecendo uma pérola, que a gente chama justamente o basocelular, ele é perláceo, e com muitos vasos sanguíneos. Então, o paciente olha lá, é uma bolinha cor da pele, não tem problema, porque me falaram para ver a cor, o diâmetro e tal. E o espinocelular, a característica mais frequente dele é ser uma feridinha que não cicatriza. Então, ele também não entra dentro do ABCD. E por que eles acontecem com tanta frequência? Eu acho que é um pouquinho de tranquilidade, é um câncer que a gente chama de indolente, né? Ele demora muitos e muitos anos para evoluir. Então, ele não é uma coisa extremamente agressiva no seu crescimento também. Ele tem um índice de metástase muito, muito baixo. Então, eu acho que isso transforma ele num câncer bonzinho, se é que a gente poderia dizer uma coisa desse tipo.
E a gente mora num país tropical, todo mundo gosta de sol, gosta de atividades ao ar livre e a gente tem um pouquinho de preguiça de fazer o uso correto do protetor solar. Né? Preguiça, custo, não gosta da textura. Então, eu acho que são vários fatores associados que fazem com que a gente tenha essa prevalência tão grande aqui no Brasil. E voltando um pouquinho na pandemia, uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente, não é que é descaso pelo carcinoma espinocelular, e a gente assusta quando fala em carcinoma espinocelular e carcinoma basocelular, mas por conta da pandemia, muita gente deixou de procurar o médico por muitas coisas e muita gente usou máscara durante muito tempo. E a gente tem casos, você deve ter casos exemplares, que quando o paciente tirava a máscara, ele tinha um carcinoma espinocelular agressivo, já invasivo. E só para a gente ter ideia, não é que eu acho que em menor proporção, mas quando ele invade, ele acaba, e ele dá principalmente nas regiões Eu acho que o ponto importante da gente falar sobre esses dois tumores é justamente isso. Apesar dele ter esse crescimento lento, a frequência deles é em áreas muito nobres. Então, é ponta de nariz, é região dos lábios, orelha, homem, principalmente couro cabeludo, né? Então, quando ele... Que são áreas fotoexpostas. São as áreas mais fotoexpostas, né? Então, assim, costas das mãos, né? Dorso das mãos. As mulheres, a gente vê muitas vezes que é um lugar mais atípico, mas acontece na região da canela, por causa do uso de saias e bermudas. Então, assim, principalmente na face, é uma área muito nobre. Então, quando ele aparece... Se a gente não trata de forma precoce, muitas vezes o tratamento que é curativo, e na grande maioria das vezes é um tratamento cirúrgico, vai ser uma cirurgia muito delicada. Né? Vai ser uma cirurgia que muitas vezes vai trazer um prejuízo estético para o paciente. Né? E nessa hora, tanto a equipe da onco, a equipe da plástica, a equipe da dermato, que normalmente acaba fazendo uma equipe conjunta, multidisciplinar, vai prezar pela função e pela cura do paciente. Né? Então, assim, a gente tem casos assim, realmente muito difíceis de que o paciente perdeu todo o nariz todo, de que perdeu mais de metade do lábio, né? Então, assim, inclusive, assim, eu tenho um caso muito emblemático que, assim, o paciente começou com uma lesãozinha na boca, mas era assim, é herpes. E herpes é um quadro recorrente, né? Então, assim... Era uma feridinha que vinha, parecia que cicatrizava, ele achava que cicatrizava, porque mucosa também, às vezes ela só está levemente vermelhinha, né? Parece que não tem uma ferida ali, mas às vezes está só um pouco mais sensível, passou desapercebido. E quando foi ver, já tinha invadido toda a parte de mucosa jugal, inclusive língua. Então, na cirurgia, ele perdeu até um pedaço da língua. Olha só. Né? Assim, o lábio em si não foi uma coisa tão exuberante, mas tinha feito essa infiltração para a parte interna, que foi bem difícil. A minha impressão é que é uma doença que ela, por mais que a chance de metástases é menor, ela é uma doença que pode infiltrar e ter recorrências loco-regionais que fazem múltiplas cirurgias e não só a parte estética, mas às vezes até a parte funcional também pode ser comprometida. Né? Eu acho assim, o que acontece, e eu acho que vocês devem ver bastante, e quem trabalha nessa área da dermatologia e da plástica, a gente sempre fala de área de cancerização. Então, assim, normalmente o paciente vai ter uma lesão na ponta do nariz. Mas o resto da pele do rosto já está uma pele extremamente danificada, cheia de fotodanos, cheias de células que já estão ali numa pré-transformação maligna. Então, muitas vezes você faz a cirurgia, né? Aí você tem que rodar um retalho, que é, sei lá, tirar um pedaço da bochecha para cobrir a ponta do nariz que ficou faltando, né? E ali no anátomo patológico, você manda a peça pro patologista e ele vai olhar, o tumor saiu todo, a borda tá ótima, é isso. Só que dali 6 meses... cresce outro tumor ali. Mas por quê? Porque o retalho é de uma pele que também estava danificada. Já sofrida. Então, isso é uma coisa muito frequente Perfeito. Mesmo. Dentro desse ponto que você colocou, doutora Camila, a gente sabe que o melanoma pode ter um fator de risco genético, né? Mas o mais comum, que é o câncer basocelular e o espinocelular, eles têm, além do sol, mais algum outro fator de risco? Quando a gente fala de sol, e é super importante a gente falar disso, é o quê? É o efeito acumulativo do sol. Por isso que a gente não vê câncer de pele em criança.
né? Porque assim, é a quantidade de sol que você veio tomando ao longo da vida, isso é um fator de risco. Então, quem mora em áreas mais perto da linha do Equador, que tomam mais sol, praia, que no dia a dia toma mais sol, mesmo que eu brinco que eu falo pro paciente, gente, não é aquele sol da piscina, não é aquele sol do final de semana que você foi pra praia, é aquele sol do dia a dia, de você caminhar para ir pra padaria, de você caminhar para buscar o filho na escola, é esse sol do dia a dia que vai fazendo esse efeito acumulativo. Fora isso, aí sim, aquele dia que você foi na piscina e esqueceu o protetor solar e saiu parecendo um pimentão, né? Então, que são as queimaduras solares. Quanto mais queimaduras solares você tem ao longo da sua vida, maior o seu risco. E aí a gente sabe todo o resto da parte do nosso organismo. Então, maus hábitos, então cigarro, uso de bebidas alcoólicas, alimentação ruim, estresse, são fatores que vão ajudar na nossa imunossupressão, né? Então, os nossos sistemas ali de organizar, de fazer a limpeza daquelas células que estão ficando danificadas por causa do sol, começa a falhar, né? Então, assim, é sempre um combo, né? Não é... A gente, lógico, tem que entender que tem que cuidar e usar o protetor solar, mas a gente tem que cuidar da vida como um todo, de todo o nosso dia a dia mesmo. Multifatorial, né? Exato. Fantástico. E você falou de uma coisa interessante para melanoma, que é o ABC, que é a assimetria, a lesão. Você tem uma pintinha, ela começa a crescer meio disforme, as bordas ficam irregulares e a cor muda. Mas isso é para melanoma. Para qualquer tipo de pinta, assim, qual que é a sua recomendação? Alguma lesão na pele nova que surgiu e não desaparecer, em quanto tempo eu devo procurar um dermatologista? A gente segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, se você perceber dentro do ABCD, né, 2 pontos, então assim, a borda mudou, ou a cor mudou, são 2 pontos, imediatamente já procure o dermatologista, né? Essa é a melhor indicação. A gente sabe que o imediatamente demora um pouquinho, Sim. né? Então tem N questões, assim. Queria bater nesse ponto de acesso, não só para pacientes de convênio particulares, mas do próprio sistema único. Exatamente. Né? Então, Como assim, que é esse acesso ao especialista? se a gente for olhar o sistema único, é mais complexo ainda, né? Porque no sistema único o paciente vai precisar ir no médico da família, ou no ginecologista, ou no pediatra, lá do postinho da UBS, fazer sua queixa e aquele médico fazer o encaminhamento para os centros de referência de especialidade para dermatologia. Aqui em São José a gente tem 3 centros de referência, né? O Ambulatório do Estado, que é o AME, a UES, que é a da Prefeitura, e a Santa Casa, que faz atendimento SUS também. Todos esses né? centros têm dermatologista. Todos esses centros têm dermatologista. Mas isso existe uma fila de espera que é gerenciada pela própria Secretaria de Saúde. Então, o imediatamente já não vai ser imediatamente. Por isso, muitas vezes é importante a capacitação do médico que está lá na base. Sim. Né? Mesmo ele não sendo um dermatologista, ele entendendo como classificar a prioridade desse paciente. Então, por exemplo, a gente olhou um paciente que está com uma pinta que acabou de aparecer. Né? Uma pinta nova, né? Que a gente chama uma pinta de novo, é uma pinta novinha. Ele nunca teve. Olha, doutora, eu nunca tive essa pinta no meu braço, apareceu faz 1 mês. E aí você vai examinar. Muitas vezes o médico da base ele não tem o dermatoscópio, que é o aparelho, é um microscópio manual, ou pode ser conectado ao computador, digital, que os dermatologistas usam para fazer essa avaliação, que seria o ideal. Mas ele vai olhar ali mesmo a olho nu, que todo mundo pode fazer isso em casa, e vai analisar esses 4 parâmetros, né? Então, a simetria, a borda, a cor e o diâmetro. O E do ABCDE são características especiais que podem apresentar as pintas, mas que a gente só vai ver na dermatoscopia. Então, a gente nem fala tanto na hora do screening de fazer essa prevenção. Então, o médico lá da ponta olhou essas características. Então, assim, olha, apareceu e em 1 mês dobrou de tamanho. Foi muito rápido. Olha, ele começou vermelho e tá super preto. Então, assim, são características que falam a favor de alguma coisa não tão bacana e que, pela velocidade da mudança, merece uma prioridade. Então, isso tem que ser especificado ali no pedido da avaliação. Porque senão a pessoa que está gerenciando a fila também não vai saber qual é a prioridade ou não. E aí vai ter que chegar na mão desse dermatologista, que também tem que ser um dermatologista que tenha o hábito de analisar, que tenha o hábito de fazer o uso do dermatoscópio. A gente sabe que não são todos os dermatologistas mais que fazem essa área da patologia, né? Hoje, dentro da dermatologia, a gente já se subdivide, né? Em estética, em tricologia, que é o pessoal que cuida de cabelo,
Na parte de câncer de pele, existem os médicos que fazem a parte de oncodermatologia. Então, assim, algumas vezes vai precisar passar realmente com um dermatologista mais especialista para poder fazer a avaliação. Interessante. Não, excelente, muito bom. São pontos fundamentais quando a gente fala em prevenção, né? Quando eu penso, eu acho que a gente abordou muito bem a questão do vaso celular e do espino celular, né? Mas uma dúvida que sempre me perguntam, eu lembrei aqui, paciente negro também precisa se preocupar com câncer? Isso é uma dúvida recorrente, ou só pessoas brancas ou com descendência europeia? Existe câncer de pele em pacientes negros? É uma dúvida que é recorrente. Melhor, eu acho que a gente, em relação à cor de pele, né? No Brasil essa questão de miscigenação, né? E você falou que a gente é miscigenado e tem 180 mil casos novos de câncer de pele. Então, a cor de pele também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer? Além do sol, da exposição solar? Sim, a gente divide a cor de pele em 5 níveis, né? Que a gente classifica como Fitzpatrick. Então, de 1 a 5. Então, 1 e 2, que são as pessoas bem branquinhas, olhos claros, cabelos claros, esses são os mais comuns de terem câncer de pele, né? O 3, que é o bem brasileiro, que é o bem misturado, que às vezes pode ter o olho claro, mas a pele mais morena, às vezes tem o cabelo castanho, mas o olho claro, e assim, bem misturado, teria uma menor chance, e o mulato e o bem negro mesmo, aquele negro filho de negro, pai e mãe, menos. Porém, os negros, eles têm um tipo de câncer com mais frequência, que é o melanoma acral, né? Que é justamente o melanoma que aparece nas áreas mais claras do negro. Então, que é a palma da mão e planta do pé. E normalmente são quadros bem agressivos. Bem agressivos. Então, assim, tem sim. Todo paciente tem que fazer um acompanhamento dermatológico. Quanto mais branquinho e quanto mais pintas você tiver, a gente pede um acompanhamento uma vez por ano ou a cada 2 anos, no máximo. Quanto mais moreno e menos pintas você tiver, aí pode ser a cada 3, 5 anos, não tem problema. Mas tem que todos, sim, fazer um acompanhamento. Perfeito. E lembrar também da história familiar, né? O melanoma, ele pode estar associado a uma síndrome hereditária familiar, né? Ou ele pode também fazer parte de outras síndromes, como BRCA1 e 2, Sim. Às vezes está associado aí a outros tumores da família, né? Câncer de próstata, mama, ovário, e às vezes o melanoma está associado aí para a gente suspeitar também. Falar com a família, né? Qual o seu histórico, entender isso na anamnese direitinho, né? Eu acho que é fundamental. E que é muito interessante no melanoma, que a gente vê também, muitas vezes, assim, os casos mais graves, e pelo menos assim, ficaram muito emblemáticos na minha trajetória, que a gente não pode esquecer que o melanoma, ele vem, né, ele é de uma linhagem tumoral da parte dos melanócitos, e a gente tem melanócitos em outros lugares. Então, muitas vezes a gente está vendo na pele, ali num braço, numa perna, um tumor, mas o tumor inicial, ele está em outro lugar. Então, ele pode estar nos olhos, ele pode estar dentro do cérebro e muitas vezes isso passa desapercebido. Então, por isso eu acho que fica essa fama do melanoma ser tão grave, porque muitas vezes ele não é o tumor primário na pele, né? Então, por isso que, assim, quando a gente tem a suspeita... Pode sofrer involução também, né? Exato. Então, assim, quando a gente tem um diagnóstico de melanoma, é sempre importante fazer esse screening completo do paciente. Não esquecer que esse tumor, ele pode estar em outros lugares do organismo, então tem que pesquisar mesmo, virar o pacientinho ali do avesso, porque senão a gente toma um susto. Sem dúvida. No que tange prevenção, obviamente, mulher se previne muito mais do que o homem. Eu acho que isso é um fato, né? Para praticamente todas as doenças que acometem ambos os sexos, obviamente. Não é à toa que elas vivem mais. Isso é um fato. Né? Você vê aí algum preconceito na hora de fazer um exame dermatológico, porque você tem que despir o paciente completo, né? Eu acho que o dermatologista raiz vai lá olhar tudo. Então, o homem fica mais com vergonha, a mulher às vezes fica mais envergonhada. Existe alguma coisa cultural específica que você percebe no dia a dia? Eu acho que assim, a mulher sim, ela tá mais preparada para isso. Eu acho que inclusive pela rotina do ginecologista, a mulher é um pouco mais desprendida dessa hora de, vai, tira a roupa toda. Não, mas é toda mesmo? Eu falei, não, toda. Tem que ser toda. O homem, eu acho que quando o homem ou tem uma história na família, ou quando ele veio já, porque
ele está com uma suspeita, ele está com medo, né? Vou falar bem em português claro. Acho que quando o homem vai porque ele já está com medo, porque ele está com alguma lesão, ele não se envergonha. Não, tudo bem, vamos tirar. Agora sim, a minha mulher mandou eu vir aqui porque ela viu uma pinta nas minhas costas, e esse é o mais frequente. Eu falei, então vamos tirar a roupa toda. Ah, não, mas é só nas costas. Não, mas eu preciso ver tudo, né? Então, aí nessa hora tem um pouquinho de tempo de convencimento. Mas a grande maioria entende a importância. Eu até brinco, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, é uma vez só. Se tiver tudo bem, é só daqui 1, 2 anos. Então fica tranquilo, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, isso. E como a maioria das vezes o homem é justamente indicado pela esposa, e não é ruim isso. Eu brinco que, assim, o importante é justamente isso. Se você tem um relacionamento, um parceiro, é ele que vai te ajudar, porque as suas costas você não consegue examinar. Então, vamos lá, outros lugares que a gente esquece de olhar. Couro cabeludo. Couro cabeludo a gente não consegue olhar. Então, assim, mulher tem mais cabelo, mas homem tem menos cabelo. Então, assim, esposa, né, namorada, dá uma olhadinha aqui, vê se tem alguma coisa, né, olhar bem, né, atrás da orelha é um lugar que a gente não consegue enxergar direito, né, então assim, ter um parceiro nesse momento de autoavaliação às vezes é super importante, né, então eu acho que sempre vale a pena ir mesmo quando a indicação é do parceiro. Camila, a gente abordou várias coisas, eu queria entrar num assunto interessante. A gente abordou a prevenção, protetor solar, menos exposição, se proteger mais. A questão da história familiar é super importante, não só para câncer de pele, mas para os outros tipos de tumores também. A gente abordou a dificuldade de achar um especialista, às vezes até no Sistema Único de Saúde, quando de uma ferida, uma pinta nova, de uma lesão nova. E uma coisa interessante, a gente está num podcast de inteligência artificial, que a gente aborda todo o podcast. E na dermatologia, existe alguma coisa, a inteligência artificial, a tecnologia é aliada da dermatologia? Muito. No câncer? Muito. Assim, primeira coisa que já é vida real. Né? Então, quando a gente fala para os pacientes que têm alguma síndrome, né? Síndrome do vaso celular, ou mesmo história de melanoma na família, é um paciente que tem muitos nevos, que já fez retirada de várias pintinhas e tudo mais, a gente sempre faz a indicação do mapeamento digital. O que é o mapeamento digital? Você usa o dermatoscópio, o microscópio e fotografa pinta por pinta do paciente. Então, se o paciente tem 500 pintas, você vai fotografar 500 pintas e isso vai para um banco de dados do computador. Então, vai ficar salvo lá que a paciente Camila tem todas essas pintas aqui. Automaticamente, existe uma inteligência artificial, um software, que lê as minhas pintas e coloca a porcentagem de chance de cada uma das minhas pintas virem a malignizar. Fantástico. Então, isso já é realidade para quem precisa fazer mapeamento digital. É isso que o mapeamento digital faz. Ele orienta o médico qual pinta tem um risco maior de evoluir para um câncer. Então, ótimo. Isso já daria uma conduta para a gente. E existe já algumas outras funcionalidades da inteligência artificial que serve até para o público leigo ou para o médico que não é o especialista. Para o médico da ponta, né? Que a gente estava conversando. Exatamente. Né? Existe já alguns aplicativos ainda merecem algum cuidado no uso e tudo mais, mas assim, que ajudam muito nessa avaliação, onde você tira uma foto e a inteligência artificial faz essa mesma coisa do mapeamento digital, mas num aplicativo de celular. Então, para aquele médico de região distante, que não tem um dermatologista, ou mesmo para aquele paciente que quer ter um cuidado maior em casa, pode baixar o aplicativo, faz o seu teste, e aí o importante é entender o quê? Apareceu lá, olha, essa pinta tem, sei lá, 60% de chance de alguma malignidade. Não é para se desesperar, mas é para entender que é importante você procurar o especialista. Então, hoje a gente já tem, sim, eu acho que é um aliado muito importante, principalmente nessa questão do screening do câncer de pele, eu acho que é fundamental. Existe também já em algumas outras doenças, mas eu acho que nessa área do câncer de pele já tem uma função muito boa, que a gente sabe que é o mapeamento, e esse braço já do uso para médicos não especialistas e para o próprio público geral mesmo, para poder utilizar em casa. Isso eu acho interessante por vários motivos, né? Uma, porque a telemedicina se expandiu. A pandemia trouxe isso, né? A pandemia trouxe isso, de pacientes que não têm acesso a grandes centros e você quer levar uma medicina de qualidade para esses lugares.
E me lembra também muito o Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, onde a incidência de câncer de pele é muito alta. Eu estava comentando com ela antes da gente começar aqui o podcast, exatamente isso, né? Foi uma colonização, claro, super miscigenado, mas uma colonização também sulista, principalmente no Mato Grosso, né? Então, encarar aquele nível de exposição solar não é fácil. Não. Né? E aumenta muito essa incidência. E para quem não sabe, o Dr. Zé Márcio, todo ano, ele faz uma expedição no Mato Grosso do Sul, que ele vai passando nas fazendas, nas propriedades privadas dessa região e vai examinando os pacientes, né? E um excelente aliado... Com certeza. São esses aplicativos, Aplicativos, né? com certeza. Levando acesso e... Descentralizando, né? Descentralizando, porque para o não especialista, ainda mais que não tem prática nem de usar o dermatoscópio, você fica muitas vezes na dúvida de quando encaminhar ou não encaminhar. Com certeza. Mesmo a gente fica na dúvida, né? Então, eu acho que é um excelente aliado, não para o diagnóstico. Mas eu acho que para te dar essa suspeição, para essa triagem, né? Para falar, olha... especialista, ó... Então, esse precisa ver melhor. Esse precisa. Esse aqui 5%. Esse 95%. Exato. Então, eu acho que isso é fantástico, na verdade, e um excelente aliado para a gente, né? Perfeito. Eu queria, já que a doutora Camila tocou aí na dermatoscopia digital, quem realmente tem indicação? Porque as pessoas vão escutar o podcast e vão falar, eu quero. É para todo mundo? Não é para todo mundo. É um exame caro, é um exame... Os convênios cobrem, tem no SUS? Explica um pouquinho pra gente. É um exame que não tem no SUS. É um exame ainda caro, porque são poucos centros que têm o aparelho. Aqui em São José, a gente tem 2 médicas que têm, mas assim, nenhum convênio cobre. Eu não quero nem entrar nesse dilema, né? Mas assim, não está dentro do rol da ANS. Porém, a gente sabe que hoje, como o rol não é exemplificativo, não é taxativo, em alguns casos, o convênio vai acabar cobrindo. Então, aqueles casos de síndrome do vaso celular, que são casos, assim, às vezes, os quadros dos pacientes que têm doenças com maior risco de SEC, de alteração genética comprovada. Exatamente. Aí, sim, o convênio cobriria, mas normalmente não cobre. É um exame ainda um pouco caro, porque o aparelho é caro e despende de bastante tempo. Então, assim, o que a gente fala é para aquele paciente. Então, qual a indicação? Aquele paciente que tem histórico na família de melanoma, que tem pelo menos mais de 30 nevos, né? Aí tem que indicar. Se não, o dermatologista na consulta, até 30 nevos, a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Mas nevo é a manchinha. Pinta. A pinta. Então, até 30 pintas. Então, entre 30 e 50 pintas, um dermatologista bem treinado, ele consegue fazer a avaliação desse paciente. E aí, normalmente, assim, como é que, logicamente, diferente do mapeamento digital, como é que funciona dentro do meu consultório? Então, eu olho lá o paciente, ele tem, 7 pintas no braço. Eu vou lá anotar, 7 pintas, braços direito. E aí eu olho pinta por pinta, faço o ABCD daquela pinta e vejo, estão todas boas, sem nenhum, assim, riscos muito baixos. Aí eu ponho todos do membro superior direito, ok. Aí dorso, aí eu conto quantas pintas ele tem e aí analiso cada uma. E aí, por exemplo, no ombro direito ele tem uma lá que me chamou a atenção. Então, qual que é a conduta? Normalmente, a gente pede para reavaliar em 3 meses, para ver se essa pinta está mudando ou não. E aí, eu anoto dessa forma. Então, assim, entre 30 e 50 pintas, ainda dá para a gente fazer o mapeamento não digital, manual mesmo. Acima de 50 pintas, no mundo ideal seria interessante fazer, mas a gente não tem esse acesso tão fácil. Né? Então, assim, aí a gente vai fazendo um controle junto com o paciente. Olha, verifica. O que eu falo para muito paciente? Tira foto. Tira uma foto do seu braço, tira uma foto da perna, tira uma foto do tronco e vamos acompanhando junto, né? Porque ainda não é um exame tão acessível. Mas quem tiver acesso e possibilidade, com mais de 50 pintas, se tiver histórico de outros cânceres na família, não só melanoma, é uma coisa que valeria a pena. Mas também não precisa ficar tão... não consigo, é impossível. Não precisa. Procure o seu dermatologista uma vez por ano, que já é mais do que suficiente. Porque, voltando no que a gente falou no começo, a maior parte dos cânceres, CBC e SEC, eles não vão estar dentro dessas características, né? Eles vão ter outras características. Então, dá para ficar um pouco tranquilo. Fantástico. Muito bom. Excelente. Perfeito.
Doutora Camila, suas considerações finais aí para estimular os pacientes a fazerem a prevenção, como que eles te encontram, suas redes sociais? Minha rede social é camila.calaur. Eu tenho consultório aqui, atendo todos os pacientes de doenças dermatológicas. Eu faço essa separação, como eu falei, a gente se divide. Clínica. Dermatologista clínica mesmo. Hoje, na minha equipe, eu tenho um cirurgião plástico, então, em casos de câncer de pele, no meu caso, lá no consultório, quem opera é o cirurgião plástico. Logicamente, nós fazemos o acompanhamento conjunto, mas eu fico à disposição. E o que eu quero colocar é a velha historinha de todo dermatologista. Protetor solar, fator 30, todos os dias, mesmo que estiver chovendo, mesmo que estiver nublado, mesmo que estiver de noite. Então, tem que usar protetor solar todos os dias. Excelente. Fantástico. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Muito bom esclarecimento, excelente podcast. E é isso, agradeço a todos. Um abraço.